Queridos irmãos e irmãs, falarei de um tema importantíssimo para a nossa vida espiritual, para a nossa santificação, o sacramento da penitência e da reconciliação. A minha fala está fundamentada sobre o Catecismo da Igreja Católica, como também de uma conferência proferida pelo Monsenhor Munila. Darei algumas sugestões práticas para se fazer uma boa confissão. Primeiramente, um exame de consciência. Segundo, a dor dos pecados. Terceiro, o propósito de emenda. Quarto, confissão dos pecados ao sacerdote. Quinto, cumprimento da penitência. Falemos do exame de consciência. Antes de se fazer uma boa confissão, é importante que se faça um exame de consciência, inclusive até uma semana antes ou um dia antes, que o penitente se prepare. Como dizia Santo Hipólito, conhece-te a ti mesmo mediante o conhecimento de Deus que te criou. A pergunta que eu faço é essa: como Deus me vê? Não só como eu me vejo, mas como Deus me vê. Quanto mais longe nós estivermos de Deus, menos pecadores nos sentimos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais pecadores nos sentimos. Vale lembrar quando Teresa d'Ávila diz: diante do sol, nem uma teia de aranha se esconde. Os santos e santas da nossa igreja foram grandes penitentes. Eles costumavam confessar seus pecados frequentemente. Graças a Deus que nós somos pecadores. Nunca um ateu dirá: Pai, pequei. Mas um santo, uma pessoa que se reconhece falha, sempre bate no peito e diz: Kyrie eleison, Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador. E como nós podemos fazer um bom exame de consciência, uma preparação para a confissão? Podemos utilizar os 10 mandamentos da lei de Deus, ou seja, o Decálogo. Como está a minha vida com relação ao primeiro mandamento? Eu amo a Deus sobre todas as coisas? E com relação ao quarto mandamento, eu honro pai e mãe? Então, você, neste momento, começa a fazer uma reflexão sobre a sua vida pautada na palavra de Deus. E com relação ao sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Como está a minha vida? Uma outra sugestão que se pode utilizar são as bem-aventuranças. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu estou vivendo a pobreza em espírito. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. E assim por diante. São sugestões fantásticas para que façamos uma boa confissão. Uma outra sugestão para o exame de consciência, nós tomarmos como base os pecados capitais. A soberba, a avareza, a luxúria, a inveja, a gula, a ira, a preguiça. É muito comum algumas pessoas confessarem e ficam sem saber o que falar. Não é possível que alguém não se encaixe num desses pecados. Soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira, preguiça. Algumas pessoas que dizem: Padre, eu não tenho pecado. São João diz: quem disser que não tem pecado, já está pecando, é um mentiroso. Nós podemos também nos utilizar das virtudes teologais para fazer um bom exame de consciência. A fé, a esperança e a caridade. Como está a minha fé e a minha esperança e a minha caridade? Podemos até tomar por base as virtudes morais, a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança. Enfim, a palavra de Deus, qualquer texto da palavra de Deus que você medite, pode servir de parâmetro e base para que você faça um bom exame de consciência e se prepare para fazer uma boa confissão.
O segundo conselho ou sugestão para uma boa confissão é a dor dos pecados. No que consiste a dor dos pecados? Numa contrição muito forte por ter ofendido a Deus. Como o Catecismo diz, trata-se de uma dor da alma e de uma detestação do pecado cometido, com o propósito de não mais pecar no futuro. Em que momento tem lugar o perdão dos pecados? No momento da absolvição? Não necessariamente, sobretudo no momento da contrição, no momento do reconhecimento do pecado, naquela dor que nos fere por ter ofendido a Deus, como também o irmão. O ato de contrição há de estar seguido do propósito de ir se confessar. Não basta apenas você sentir que pecou, que falhou. É importante que se procure o sacerdote. Nunca se deve dissociar o ato de contrição da confissão do pecado. O terceiro conselho, a terceira sugestão para se fazer uma boa confissão é o propósito de emenda. Então, é preciso que eu tenha um propósito de mudar de vida. O que devo fazer para retificar a minha vida? O que devo fazer para sair dessa situação limitante espiritual? Sabemos que é uma contradição dentro de nós, como São Paulo diz, eu tento fazer o bem que quero e termino fazendo o mal que não quero. Quais passos eu poderia dar para integrar essa divisão dentro de mim? Primeiro, pela emenda, como Jesus diz, se tua mão te leva a pecar, corta. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. Se os teus olhos te levam a pecar, arranca-os. Nosso Senhor não quer que sejamos manetas, nem pernetas, nem caolhos. A mão significa a ação, o pé significa a minha vida, a minha caminhada, e os olhos, o modo como eu encaro as coisas. Então, Nosso Senhor quer que nós mudemos as nossas atitudes, as nossas ações. Então, a emenda é o propósito de retificar a minha vida à luz da palavra de Deus. O quarto conselho, a quarta sugestão, é confessar os pecados aos sacerdotes. E muitos falam, por que ir a um sacerdote em busca da absolvição dos pecados? O Papa Francisco dá uma resposta interessantíssima a essa pergunta. Se tu não és capaz de falar dos teus erros com o teu irmão, asseguro-te que não serás tampouco capaz de falar com Deus e acabarás confessando-te com o espelho, frente a ti mesmo e não diante de Deus. Que belo! Quando eu confesso somente a mim mesmo ou a Deus sem ter o irmão como parâmetro, eu corro o grande perigo de estar falando diante de um espelho. Irmãos, nós precisamos de mãos para nascer, mãos para abraçar e mãos para nos conduzir ao cemitério. Nós necessitamos do outro em qualquer situação, até num problema civil, procuramos um advogado. Também na questão espiritual não é diferente. Deus colocou sobre nossas cabeças homens, como diz o Salmo. E Nosso Senhor deixa muito bem claro que Ele é quem perdoa pecados. Só Deus pode perdoar pecados, só. Porém, Ele delegou essa autoridade aos apóstolos e, consequentemente, aos seus sucessores. São João nos diz, aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. O Senhor Jesus Cristo, que é médico das nossas almas, como também dos nossos corpos, perdoou os pecados daquele paralítico que foi conduzido diante do próprio Mestre. Jesus disse, filho, os teus pecados estão perdoados. E essa autoridade foi transmitida
para a Igreja. E assim, pelo poder do Espírito Santo, os apóstolos e seus sucessores continuam a sua obra de cura e de salvação. Um dos motivos também de confessar os pecados ao sacerdote é que a ofensa não ofende somente a Deus, ofende também a Igreja. O sacerdote representa Deus e também representa o irmão que foi ofendido. E por fim, o último conselho, a última sugestão, cumprir a penitência. Na Igreja primitiva, o penitente confessava os pecados, o sacerdote dava a penitência e o penitente ia cumpri-la. Depois de cumpri-la, voltava e recebia a absolvição. Sabemos que a absolvição tira o pecado, mas não remedia todas as desordens causadas pelo pecado. Por isso que a penitência ajuda a organizar a desordem que o pecado nos causou. O interessante é que a penitência seja pedagógica, seja reparadora e seja medicinal. O penitente, se houver uma boa relação entre sacerdote e penitente, pode até sugerir ao confessor uma penitência que pode ser boa para ele. É aconselhável viver o sacramento da penitência a partir de um sentido medicinal, pedagógico e também de reparação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.